Eu não sei se você conhece o rei Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. E antes dele ser rei, o seu pai, um criador de jumentas, mandou que ele fosse à procura de algumas que haviam se perdido. E ele demorou muito, e o seu pai ficou angustiado, porque ele não voltava nem tinha notícias dele. E em dado momento ele perguntou a si mesmo: "Que farei pelo meu filho?" E é esta pergunta que nós vamos responder à luz da palavra de Deus. Nós temos visto muitas notícias de jovens, adolescentes, cometendo todo tipo de crimes, participando de coisas que os seus pais não esperavam que acontecesse. Procurava e perguntava o que poderia fazer pelo seu filho Saul, enquanto ele estava distante, perdido, longe. E para Quis e Saul, a pergunta veio tarde demais. Saul jamais voltaria para sua casa. Ele seria ungido rei de Israel, ele assumiria o trono, se desviaria dos caminhos do Senhor e, enfim, morreria. Mas, para mim e para você, talvez ainda haja tempo de fazermos essa pergunta e, o melhor de tudo, respondermos essa pergunta. E, de acordo com a palavra de Deus, eu quero dizer para você o que é que eu e você podemos fazer pelos nossos filhos. A primeira coisa que eu quero te dizer é: apresenta Deus para ele. Leva ele para uma comunidade, para pessoas que busquem a Deus. Faz com que ele tenha intimidade com esse lugar, com essas pessoas. Faz com que ele seja abraçado, cuidado, envolvido, amado por pessoas que amam a Deus. Faz com que ele entenda, ele perceba, ele se acostume com as coisas de Deus, com o envolvimento com as pessoas e as coisas de Deus. Faz com que ele fique à vontade na casa de Deus, com que ele esteja ali e ali seja o lugar onde ele queira ir, onde ele deseje ir ardentemente. Ensina o teu filho quem é Deus, apresenta o teu filho quem é Deus. Conversa com ele sobre isso, conversa com ela sobre isso, para que no seu tempo aquelas lembranças, aquelas recordações, aqueles ensinamentos, aquele afeto, aquele carinho, aquele cuidado e amor das pessoas de Deus façam diferença na vida dele. Mas não só na casa de Deus, na comunidade. Ensina a ele quem é Deus dentro da sua casa. Mostra para ele e vive com ele dentro da sua casa os princípios bíblicos. Viva na sua casa as prioridades de Deus. Ensina o teu filho a quem é Deus e a confiar em Deus e a entregar suas angústias a Deus, seus problemas, suas dificuldades, suas ansiedades, suas aspirações a Deus. A segunda coisa que eu quero passar para você hoje: mostra quem é Deus, apresenta quem é Deus, mas a fim de que ele seja o referencial dos teus filhos. O referencial de seriedade, de princípios, de prioridades, de amor, de cuidado, de zelo, de carinho. E você pode fazer isso vivendo dentro da sua casa os referenciais cristãos, os referenciais de Deus. Que o teu filho não tenha como referencial os cantores, as atrizes, os famosos, os youtubers, mas o referencial do seu filho seja a Deus, seja Jesus. Que o grande herói do seu filho não use capa ou espada ou máscara, mas use a cruz e seja aquele realmente que faz a diferença no dia a dia. A terceira coisa importante: ensina teu filho a viver pelos princípios de Deus. Se nós não temos princípios para ser lastro, base para nossas decisões, para nossas escolhas, nós estamos fadados ao fracasso. Viver por princípios é imprescindível para que as pessoas cresçam e se desenvolvam saudavelmente. E não viver por qualquer princípio, mas pelos princípios de Deus. Se você não ensina os princípios de Deus ao teu filho, alguém vai ensinar princípios que não são de Deus. O mundo vai ensinar, a internet vai ensinar, os colegas vão ensinar princípios distorcidos. E após isso ser internalizado, é muito mais difícil corrigir esse rumo. E como faz isso? Vivendo pelos princípios de Deus dentro da sua casa. Assim, ele vai ver em você um homem e uma mulher que vive por princípios. É por isso que lá no Provérbios 22:6 a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando crescer não se desvie dele. Ensina a criança no caminho, caminhando
com ela no caminho, vivendo com ela as coisas que você está ensinando, e não apenas apontando o caminho. Então, ensina teu filho a viver pelos princípios de Deus. Este foi mais um Caminhando no Caminho.